Muito bem, senhoras e senhores, agora vamos fazer o FOSM utilizando uma expansão de Taylor e também vamos avaliar a partir de um ponto que a gente chama de Design Point. Bom, a nossa referência é o livro do Novak e do Collins, tá? E também tem referências de notas de aula de quando eu tive esse curso no doutorado. Muito bem, olha, pensando no FOSM do jeito que eu deixei vocês a partir do último vídeo, né? Vocês tinham essa projeção da tua resistência da curva do eixo da resistência, do eixo da demanda, e você sabia que em algum momento ali você tinha essa placa que cortava essa distribuição conjunta e definida aqui por essa função de estado limite. Enquanto isso daqui é linear, você não tinha dificuldade nenhuma de realizar essa operação. E olha que, na verdade, era uma aplicação de fórmula, e nós fizemos o último exemplo exatamente utilizando essa equação aqui, mostrando que é muito simples, né? O problema acontece o seguinte, que essa função de estado limite nem sempre é linear. E ela pode ser não linear, né? O que acontece? A gente pode pegar e utilizar uma aproximação, que é a expansão de Taylor, e de fato o livro ele traz uma seção utilizando a seção de Taylor e fazendo a aproximação, que é essa derivada aqui, só que ele avalia utilizando a média. Então é como se você fosse avaliar esta função aqui, que é a função estado limite, mas olhando a partir da média. De fato, eu acredito que o livro tenha feito isso porque é didático você olhar primeiro a média e depois você passar para o que eles chamam de design point, que é um ponto aqui na função de estado limite. Só que veja que não faz sentido, claro que isso aí fica muito mais claro depois que você vê o resultado, não faz sentido você pegar e fazer a aproximação de Taylor a partir dessa média, uma vez que a tua função está aqui. Faz muito mais sentido você pegar um ponto na função e daí aproximar essa função, né? Bom, veja que aqui é uma figura que o livro traz, uma função não linear, altamente não linear, e daí ele não usa mais a média, e ele usa esse Z1 estrela, Z2 estrela, e ele calcula o beta a menor distância até a tua função de estado limite. Muito bem, como é que realiza essa operação? Daí realmente são uma série de passos aí, nós estaremos utilizando o método matricial e eu vou fazer passo a passo com vocês usando o MATLAB. Vou usar o método matricial porque o MATLAB foi feito para isso, né? Mas veja que o que é que a gente vai fazer de diferente aqui? Vai ser pegar, calcular derivadas, que são resultantes da sua aproximação de Taylor, são os gradientes das suas funções, e nós iremos estar avaliando qual que é esse ponto de design, né? O ponto de projeto. Isso daqui vai ser um processo iterativo em que a gente vai tentar, até que uma hora converge a tua resposta e daí a gente fica satisfeito. São 6 passos aqui e daí depois tem mais aí 4 passos, totalizando 10 passos. Mas vamos fazer isso aqui passo a passo com você, sem você pegar e se preocupar. Ó, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar este exemplo do Novak, esse exemplo ele está na página 112, tá? Então, ó, este exemplo aqui vai ser o exemplo que ele vai nos basear, tá? Então, ó, o exemplo, na verdade, é o 5.5, o 5.4 ele resolve por outro método, a gente vai usar o método matricial. Mas, ó, o importante de você ver aqui é o seguinte, veja qual que é a tua função estado limite. Então é L sobre 360, vão é determinístico, tá? Menos 0,069, uma constante, W, L a quarta sobre I. Então, aqui ó, no meu MATLAB eu coloquei aqui o cabeçalho, como eu sempre faço, né? Então, FOSM utilizando série de Taylor, e vamos avaliar no ponto de projeto. E o que eu quero pegar e fazer, criar uma rotina para você estar fazendo isso daí automaticamente. Então, ó, eu peguei aqui está a tua função estado limite, tá? L sobre 360, está comentado, mas ela está aqui. Notem que o meu L é determinístico, está aqui como L mesmo, e daí eu coloquei no lugar de W, eu coloquei
x3. No lugar de e, eu coloquei x2. No lugar de i, eu coloquei x1. Isso daqui é o seguinte, isso daqui é para usar a mesma nomenclatura que você vai ver no passo a passo de como que é realizado esse método, tá? Então, ó, média e desvio padrão para todas as variáveis, elas são dadas aqui nessa tabela, então eu simplesmente copiei isso daí, tá? Média e desvio padrão para tudo. E daí vamos no passo a passo, que é aquilo que eu coloquei ali no PowerPoint, e também eu posso mostrar para vocês aqui no livro onde é que está. Um pouquinho. Mais um pouco. Não sei porque eu fui tanto para cima, mas está aqui. Ó. Página 111 do livro. Então aqui está o método matricial. E consiste nos seguintes passos. Né? Primeira coisa que ele fala. Formule a função de estado limite. Essa aqui está fácil. Né? Na verdade, o próprio problema já te deu. Próximo passo. Ele quer que você pegue e define um ponto inicial para começar. Para começar essa tua iteração. Então, ó, ele fala assim, defina para duas variáveis. Se você tiver 3, defina para duas, ou seja, n-1 sempre. Então, ó, eu defini nada mais justo do que definir a média como uma tentativa. Então, para x1, que é a inércia, eu defini a média da inércia como uma tentativa. Para x2, que é a modicidade, eu defini o mu de x2. O que eu vou fazer para o x3? Poxa, uma vez que eu já tenho x1, eu já tenho x2, e essa função de estado limite aqui é para ela zerar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e calcular o meu x3, isolando ele aqui desta minha função. Então, ó, vamos ver se eu talvez até deixei aqui já feito. Não deixei. Então, ó, o x3 teu, isolando, o que vai acontecer? Ó? Esse L sobre 360 vai para o outro lado, e daí fica tudo positivo. Né? Então, o que vai acontecer? Esse x2 vezes x1 vai multiplicar o L sobre 360, e daí eu vou passar dividindo aqui 0,069 e também o L à quarta. E o x3 vai ficar em evidência. Então, vamos pegar e colocar isso aqui. Ó. Então, o 5 sobre 360, o 5 sendo o L, né? Ele passou para o outro lado. Esse outro lado vai dividir pelo denominador aqui, que no meu caso é... veja que eu peguei e fiz uma coisa também. Eu coloquei aqui ó, numa coluna todos esses valores, tá? Então, vou precisar pegar ó, quem que é o meu x2. É esse daqui, ó, m de x2. Vou dar um copy. Aqui, x2 vezes o x1. Então, esse daqui é o denominador, que era denominador, agora está sendo multiplicador, né? Agora eu vou pegar e dividir isso daqui pelo quê? Por esse 0, vamos copiar aqui, 0,069, opa, o x3 agora é o que eu estou procurando, né? L à quarta, o meu L é 5. Eu acho que isso daqui vai estar correto. Muito bem. Então, ó, o que aconteceu? Simplesmente estou tirando o x3 a partir dessa equação, sabendo que a função de estado limite vai ser zero aqui no limite. Né? Muito bem, passo 3. Então, ó, no passo 3, eu vou reduzir as variáveis. Então, vamos reduzir as variáveis. Vou pegar, ó, eu já deixei isso aqui. Esse programa já está metade pronto, eu diria assim. Para a gente não perder tanto tempo, porque reduzir as variáveis é muito simples, né? Basta que você pegue do valor que você tem aqui, você vai tirar a média e dividir pelo desvio padrão. Então isso aqui não tem segredo nenhum, a gente já fez inúmeras vezes aí, eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Então tá, próximo passo, passo número 4. O passo número 4 é calcular estas derivadas aqui, ou seja, os gradientes da sua função g da função g em z. Poxa, agora eu acabei criando um probleminha aí, então vamos pegar aqui, ó, passo 4. Então, o meu passo 4 eu preciso pegar e fazer um pouquinho, trabalhar um pouquinho essa equação aqui. Ó. Então, veja, vou trabalhar com isso daqui, ó, g de menos dg dzi, tá? Então, a derivada parcial da função que você já tem definida. Então, vamos olhar aqui um pouquinho.
está aqui do meu lado, essa função. Deixa eu mudar aqui para o lado. Então, ó, o que está acontecendo? Aqui está a minha função de estado limite, e eu quero saber a derivada parcial não só de GI, mas também eu quero saber de G1, G2 e G3. Eu preciso trabalhar isso aqui um pouquinho. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Isso daqui eu posso decompor no seguinte. Eu posso pegar, ao invés de fazer essa derivada parcial em Z1, eu vou fazer a derivada parcial de G em XI. E daí eu vou fazer isso aqui, o produto com derivada parcial de xi em tzi. Tá? Então é possível decompor isso daqui. Continua sendo no ponto de projeto, não se preocupe com isso. Ó, deixa eu relembrar você. Eu vou pegar e tentar achar quem que é xi. Ó. O que eu sei, vou colocar aqui do lado, é o seguinte, que se você quiser fazer a variável reduzida, você vai pegar xi, vai tirar a média e vai dividir pelo desvio padrão. Então, se eu quero saber quem que é esse xi, basta que eu isole ele, deixe ele em evidência. Então, vai ficar zi vezes sigma xi mais 1000 de xi. Tá? Então, esse daqui é essa função que eu quero pegar e avaliar aqui. Portanto, o que acontece se eu quero, na verdade, a derivada de xi em z, opa, essa aqui fica fácil, né? Porque eu vou derivar aqui em z, vai ficar simplesmente sigma de xi. Então, o que acontece? Isso daqui, vou colocar aqui em outra cor, que isso aqui é importante, ó. A derivada parcial de g em xi vezes sigma i. Sigma xi. Bom, vamos ver como é que eu faço, então. Ó. Então, eu quero saber, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? G de 1. Então, o que acontece G de 1, tá? Então, eu vou fazer, na verdade, para x1. Então, ó, a minha função é o seguinte. Vou fazer derivada parcial em função de x1. Vou multiplicar por sigma x1. Então, quem que é a função aqui que eu vou derivar? Eu vou derivar esta função aqui. Ó. Veja que aqui tem L, que é uma constante, na verdade. Então, nem vou colocar. Então, aqui é 0,0069 x3. Estou pegando aqui, tá? Então, L a quarta, você poderia colocar 5 a quarta direto. Então, ó, o x2 está embaixo, então eu vou colocar x2 menos 1 vezes x2 elevado a menos 1. O que acontece quando eu pegar e for derivar aqui em função de x1, eu vou pegar e tirar menos 1 daqui. Então, vou colocar isso aqui de novo, ó, vai ficar menos. Então, eu vou pegar e passar isso aqui multiplicando, então vai ficar 0,0069 vezes, aliás, agora eu já estou fazendo a derivada, tá? Então, continua o sinal aqui, toma cuidado. Então, esse menos 1 saiu multiplicando aqui e ficou positivo, mas eu ainda tenho o sinal ali de fora, tá? Então, vezes x3, L a quarta, x2 menos 1, x1, então eu tiro 1 daqui, fica menos 2 agora. Vezes, não posso esquecer, geralmente eu esqueço, de sigma x1. Então, ó, essa daqui passa a ser o gradiente de 1. Da mesma forma, eu faço o gradiente de 2 e gradiente de 3, tá? Mas deixa aqui, ó, gradiente de 1, os outros vão sair aí naturalmente usando esse mesmo procedimento. Mas não vamos perder muito tempo, voltamos aqui ao nosso programa. Então eu estava com medo de ficar digitando tudo isso e demorar muito tempo. O que eu fiz? Eu já coloquei aqui, tá? Então, a equação que vocês veem aqui, essa daqui, eu peguei e simplesmente passei para cá. Menos, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Aí, ó. Então, ó, menos 0,069, x3, L a quarta, x2, x1 ao quadrado, vezes o desvio padrão. Mesma coisa eu fiz para G2, mesma coisa eu fiz para G3. Tudo bem? Então, ó, continuamos aqui.
fiz todos esses gradientes. Agora eu preciso pegar e avaliar o meu beta. Então, o meu beta é pura equação, tá? Então, isso aqui não tem nada demais. Eu vou pegar, isso daqui é um vetor, vou ficar transposta do vetor dividido pela transposta do vetor vezes o próprio vetor, e vou tirar a raiz quadrada e multiplicar por esse vetor de z, que é o vetor que vai sair daqui. Tá? Então, isso aqui também, pura equação. Se você tiver alguma... Opa! Se você tiver alguma dúvida, para aí. Ó, transposta, você pode colocar ou esses acento aqui, ou você pode escrever transpose, e você pega aqui, ó, de 0,5. Veja que aqui eu peguei, ó, o meu z, eu peguei ele de 1 até 3, que são esses daqui, na minha coluna 1. Então, por isso que eu deixei esse i igual a 1. Próxima coisa, ele pede, calcule esse alfa. Veja bem, ó, você fez todas as derivadas, você teve uma estimativa de beta. Agora, o que acontece? Você pega, na verdade, essa parcela aqui ó, que está na frente de z. Tanto é que aqui ele não coloca o transposto nesse g aqui. E eu não gosto dessa apresentação porque fica um vetor linha. Um vetor coluna ele fica uma apresentação bem mais legal e basta que você faça a transposta do g, né? Então, ó, aqui está a tua equação do alfa. Então, ó, transposta do g, eu não coloquei g não, coloquei transposta do g, e é simplesmente uma questão de apresentação e o denominador. O que acontece? Esse daqui, até ele chama aqui, ó, é o fator de sensitividade. O que é isso daqui? Isso daqui são as derivadas que estão, os gradientes que estão levando o teu ponto a sair da média e ir para o ponto de projeto. Então, é neste momento aqui em que você está calculando aqui quem que é que vai fazer essa mudança. E agora sim, vamos pegar então, calcular os design points. Né? O que acontece? Ó, o meu design point, que é chamado de z, vai ser o alfa que você acabou de calcular vezes o beta. Veja que no alfa e no beta, você tem... Vou voltar aqui mais um pouquinho. Ó, você multiplicou todos esses g's aqui, essa bagunça de vetor g, essa bagunça de vetor g, vezes o que era o teu design point. Então veja que essas bagunças de g são o que vão levar o teu ponto ao ponto de projeto. Tá? Então vamos pegar e fazer isso daí. Essa é uma operação extremamente simples. Então está aqui, ó, o Z4 e o Z5 eles ficam calculados aqui a partir dos seus pontos de projeto. O que acontece agora? Reduzo as variáveis de novo pego e acho a última variável baseado no que eu encontrei aqui do 4 e do 5. E ele fala aqui agora, calcula quem que é o erro. Quem que é o erro, né? Ó, você vê, você calculou 4, 5, 6. Vou colocar aqui um return. Você calculou. Bom, você assumiu 1, 2, 1 e 2. Prazer, ó, você assumiu 1 e 2. O 3, ele meio que saiu de lambuja, né? Na verdade, porque você tirou ele aqui. E depois você descobriu quem que era o 4 e quem que é o 5. E o 6 também, na verdade, ele saiu de lambuja de novo, né? Então, o que acontece? No erro, você vai calcular o erro daquele que agora você utilizou todos os gradientes para chegar nele e o que você havia assumido lá no começo. Então, é o 6 e o 3. O erro é o valor absoluto da diferença deles. Então, ó, vamos só calcular aqui para você ver onde que a gente está chegando. Balance. Tá. Então, voltamos aqui. Então, eu vou pegar aqui o meu x. É isso mesmo. Então, eu tinha colocado... Aumentar um pouquinho aqui. Ó, tinha colocado lá média, esse aqui tinha saído. E daí depois, olha só, depois coloquei o gradiente, como que alterou isso aqui drasticamente, né? De 8
vezes 10 menos 4, passou para 5,68 vezes 10 menos 4, de, não sei, do 20 milhões, saiu para 96, 9,6, vezes 10 a sexta, de 51 foi para 17, vê que a coisa está mudando muito. E daí ele pega e fala, olha, você achou esses pontos novos, agora usa na tua simulação esses pontos novos e faz de novo a mesma história. Justo, né? Então, ó, o que está acontecendo? Agora que você já sabe qual que é o teu erro, não vamos mais usar as médias, vamos usar o 4 e o 5 que você tem aqui. Então, o que a gente pega e faz? Na próxima análise que eu vou fazer, ó, o meu x1 vai ser o 4, meu x2 vai ser o 5, x3 vai ser o 6. Então, tem aqui uma tabela que eu gosto bastante, que ele mostra esses resultados, essa interação acontecendo. Vamos rotacionar ela aqui. Ó, então, esses aqui são os valores de média que eu havia assumido. Até era o que eu estava te mostrando lá no MATLAB. Ó. 8 vezes 10 a quarta, 2 a sétima, 51. Calculou o beta, daí chegou o novo x1, x2, x3. 5,68, 9,69, 17,7. Passa esses daqui para o início e refaz de novo o mesmo procedimento até que o teu erro seja um erro que você considera aceitável. Então, vamos pegar, agora eu preciso pegar e achar um jeito de fazer isso daqui rodar, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar e criar aqui um contador. Então, esse contador aqui vai ser i mais 1. E a outra coisa que eu vou pegar e fazer... bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um AND. E aqui, lá para cima... colocar aqui, ó, while. Talvez tenha um lugar até melhor para colocar esse while, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou falar while o error maior do que 0,01 fica fazendo esse teu loop. Então aqui eu vou colocar um valor de erro só para ele entrar no primeiro loop. Então o meu primeiro erro aqui eu vou colocar 100. Ó, eu vou selecionar esse aqui que me incomoda quando você está dentro de um while e a tua indentação não está correta. Então, ó, eu clico o botão direito, tem aqui ó, um Smart Indent. E daí fica bonitinho assim. Bom, eu acho que fica bonito. Então veja que ele vai pegar e vai ficar automaticamente mudando as colunas aqui e rodando isso aqui de novo, né? Vamos ver então. Ó. Então o meu erro que eu assumi aqui foi de 0,01. Vamos rodar isso aqui de novo. Ó, e aqui está aquela tabela que você está vendo ali. Opa, ainda está rodando. Ah, eu já sei o que eu fiz de errado. Ó, quando eu criei aqui o erro, eu criei um erro underline x. Eu vou ter que parar. Calma aí. Se você não sabe parar, é Ctrl C, trava todo o MATLAB, tá? E aqui o meu erro, não tem esse x não. Deixa assim o seu x. Legal. Agora roda. Aí já rodou. Então ele vai mostrando aqui todas as iterações que ele foi fazendo. Até que ele chegou aqui e parou. Sabe por que ele parou? Porque, ó, assim como do livro, ele chegou aqui, ó, que o teu design point é 5, 7, 14, 4, 37 e 10. E realmente eram esses valores que você estava procurando, ó. E dá uma olhada, já saiu o teu beta também. O teu beta ó, é de 3.18. Com isso você sabe qual é a probabilidade de falha. Se você quiser mudar qual é a probabilidade de falha, basta que você pegue, lá vá na norma, né? E fale assim, bom, vou colocar aqui um fator para majorar uma coisa, minorar outra coisa, e você vai ver que facilmente você consegue mudar quem que é o beta que você está chegando. Tem uma coisa que eu gostaria de fazer aqui, ó, eu poderia pegar e fazer, ó, veja, eu estou calculando beta aqui, né? Vamos fazer aqui mais um erro, tá?
eu gosto de usar, apesar do método não falar para fazer isso, tá? Ó, eu gosto aqui de chamar, vamos chamar isso aqui de erro de x e erro de beta. Então eu gosto de pegar e comparar quem que era o meu beta antigo, vou chamar aqui de beta old, menos o beta que eu acabei de calcular nesse passo, tá? Ou contrário, na verdade. Beta menos beta old. Tá. Então, ó, eu gosto de fazer isso daqui, só que daí que acontece? O meu erro tem que ser o quê? Tem que ser o maior deles, né? Então, ó, vamos pegar aqui máximo de error x e error beta. Então, o que vai acontecer? Ah, tá. Eu vou precisar no primeiro loop, eu vou precisar aqui de um beta old. Vou criar um beta old qualquer aqui. Vai falar que é 100. Seria uma loucura. E, ó, vamos rodar aqui. Por que que eu gosto de fazer isso? É que você não fica dependendo só do ponto de projeto, mas também do beta. Vale a pena você ver qual que é a oscilação do teu beta, tá? E nesse caso aqui, será que eu coloquei alguma coisa errada aqui de novo? Error de x, error de beta. Vamos ver. Poxa, ainda tá busy. Não era para ter demorado tanto assim, ele está indo muito longe aqui. Ah, é, ele tá, de fato, ele deve estar tendo muita dificuldade para convergir aqui a um erro de 0.01. É, isso pode acontecer. Veja que o teu erro, tanto de beta, que está sendo calculado em cada passo, né? E o beta old, talvez ele dá uma diferença aí que parece que está sendo o caso, tá? Mas é isso, e agora você sabe fazer o FOSM utilizando tanto a expansão de Taylor como o Design Point, tá? E basta que você analise um pouco melhor aqui o que é que está acontecendo com o erro a partir de beta. Claro, erro de x, esse aqui que é o que o método preconiza, esse daí tá legal. Ah, já sei, ó, é o seguinte, o que está acontecendo? Na hora que eu estou passando por aqui, eu preciso falar que o meu beta old é igual ao meu beta, porque senão o que está acontecendo? Toda vez ele compara 100 com aquilo, 100 com aquilo. Vamos fazer isso aqui de novo. Ah, que legal. Agora realmente tanto o beta quanto o, o x eles estão convergindo. Tá vendo? O beta old e o beta também convergiu. Que bacana, né? É isso mesmo, era o que a gente esperava. E agora, até o próximo vídeo, em que eu vou ensinar um pouquinho mais. Tchau, tchau.